Olá, estamos aqui para mais um vídeo, mais um passeio por alguns textos e por algumas citações de alguns autores consagrados ou até mesmo desconhecidos para ajudar a gente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu vou começar lendo uma parábola que está presente no livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, organizado pelo Alexandre Rangel. O título da parábola é Isto Também Passará. Houve um rei sábio e bom que já se encontrava no fim da vida. Um dia, pressentindo a iminência da morte, tirou um anel do dedo e chamou seu único filho, que o sucederia no trono. Meu filho, quando fores rei, leva sempre contigo este anel. Nele é uma inscrição. Quando viveres situações extremas de glória ou de dor, tira-o e lê o que há nele. O rei morreu e o filho passou a reinar em seu lugar, sempre usando o anel que o pai lhe deixara. Passado algum tempo, surgiram alguns conflitos com o reino vizinho, que desencadearam uma terrível guerra. À frente do seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o inimigo. No auge da batalha, vendo os companheiros lutarem e morrerem bravamente, num cenário de intensa dor e tristeza, mortos e feridos agonizantes, o rei lembrou-se do anel, tirou-o e nele leu a inscrição. Isto também passará, era o que estava escrito. E ele continuou sua luta. Venceu batalhas, perdeu outras tantas, mas no fim saiu vitorioso. Retornou então ao seu reino e, coberto de glórias, entrou em triunfo na cidade. O povo o aclamava. Neste momento de êxito, ele se lembrou de novo de seu velho e sábio pai. Tirou o anel e leu. Isto também passará. Essa parábola é muito interessante porque ela fala sobre a passagem das coisas, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, coisas desagradáveis ou agradáveis, tudo passa. Então, ninguém sente uma alegria eterna, ninguém sente uma tristeza eterna, ninguém sente um medo, uma raiva eterna. Todas as emoções, elas são passageiras, elas são transitórias. Então, isso é importante da gente sempre lembrar que isto também vai passar, né? E enquanto não passa, isso não quer dizer que a gente tem que sucumbir, né, a algumas emoções ou alguns pensamentos perturbadores. E aí eu trouxe aqui o livro do Chogyam Trungpa, não sei se eu falei direito, Sorria para o Medo, né? Ele é um mestre de meditação muito famoso, professor, né? Que ele já faleceu em 1987. E eu selecionei aqui um trechinho desse livro que fala assim: a coragem resulta da compreensão do medo. Aos poucos você começa a entender por que se apavora com a não existência e por fim começa a compreender a coragem. No início há uma sensação de alívio, de que você está finalmente olhando e enfrentando o seu medo. Então você passa a ter curiosidade. Quer explorar todo o campo do medo. Depois de explorá-lo, você é capaz de alcançar a verdadeira coragem. Essa coragem é bastante incisiva, é como uma lâmina que corta o medo. Então a coragem desponta como senso de humor ou toque delicado. Nesse momento, você se lembra que não é apenas uma pessoa amedrontada e solitária. Você se lembra que vive em uma sociedade. Quando nos relacionamos com outros seres humanos, trocamos nossa própria criatividade de seres humanos e começamos a expandir nosso mundo. Essa é a expressão da coragem. Então, aqui ele fala que a coragem resulta da compreensão do medo. E isso é importante, porque às vezes a gente sente o medo e já se apavora com ele, né? A gente sente medo do medo, o medo de sentir medo. E não busca parar um pouco, olhar para esse medo, compreendê-lo, né, na sua totalidade. Isso ajuda bastante até para a gente conseguir conviver com medo. Pessoas corajosas, elas sentem medo também, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é conviver com o medo, é compreender esse medo. E para isso a gente precisa expandir, né, o nosso campo de consciência,
para entendê-lo melhor, entender todas as suas facetas e todas as suas características. E com isso a gente consegue despertar. Então, a gente pode, a partir do primeiro texto, né, entender a questão de que tudo passa, mas enquanto não passa, a gente pode compreender melhor um pouco aquilo que está nos assolando. E para encerrar, gostaria de ler aqui um trechinho de um livro recente do Steve Hayes, né, que ele é um psicólogo. Ele lançou um livro, essa é a tradução em espanhol, né, Uma Mente Liberta. E tem um pedaço aqui, mais ou menos pro meio do livro, que ele fala sobre o presente da aceitação, né? A aceitação como um presente. E ele fala assim: recordemos que a palavra aceitar vem de uma raiz latina que significa receber. Por exemplo, receber um presente. E quando dizemos, espero que aceite isso, né, esse presente como uma amostra da minha gratidão. O presente que recebemos quando decidimos aceitar nossa própria experiência, a dor inclusa, é a sabedoria de ser capazes de sentir e de recordar plenamente o momento presente, sem desaparecer em uma rede de pensamentos negativos sobre o passado. Para conseguir isso, é essencial recorrer às nossas habilidades para a flexibilidade. Por exemplo, a desfusão, né, que é a separação nossa dos nossos pensamentos, dos nossos processos mentais, e se libertar do juízo de que não deveríamos sentir dor. E, em consequência, podemos agradecer aos presentes que oferece o nosso sofrimento. Então, ele fala sobre a questão da aceitação como uma disponibilidade, né, como uma abertura para esse sofrimento, e não como uma tentativa constante, até compulsiva, de não sentir dor ou qualquer forma de sofrimento, né? E aí ele fala aqui, em seguida, né, sobre a experiência dele, que ele mesmo teve transtorno de pânico, fala sobre abuso, que ele foi abusado quando ele era criança, fala que a mãe dele tinha depressão e toque, e em alguns momentos ela sumia, né, deixava ele de lado. E ele fala da gratidão por essas experiências, porque essas experiências ajudaram ele a despertar para algumas questões, né, dele, relacionadas a ele, e inclusive a ser mais autocompassivo. Então, ele sofreu muito, e por ter sofrido muito, ele consegue se enviar mais compaixão, né, no momento presente. Isso é importante, a gente pensar na nossa história como uma sucessão de fatos, e que com todo mundo, né, com algumas pessoas mais do que outras, acontecem coisas que são realmente muito, muito desagradáveis e lamentáveis, mas isso não é destino, né? Isso às vezes serve para a gente notar mais o nosso sofrimento, para a gente despertar para esse sofrimento, que às vezes eles nos faz enxergar outras coisas, e também para a gente ser mais autocompassivo, a gente se enviar mais compaixão. Isso é necessário, não só nesse momento tão difícil, mas em outros também, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido nessa costura que eu fiz entre a parábola do Isso Também Passará, a passagem do professor de meditação sobre sorrir para o medo, e essa passagem do professor Steve Hayes, né, o psicólogo. Espero que isso tenha ficado claro, compreensível para vocês e tenha ajudado de alguma forma. Até a próxima.